O eurocentrismo é uma visão de mundo que coloca a Europa e sua cultura como centro, servindo de referência para todas as outras culturas, sociedades e histórias, atribuindo a elas uma hierarquia de superioridade. Essa perspectiva surge do colonialismo e dominação europeia, resultando em uma narrativa histórica e conhecimento que prioriza os eventos e valores europeus, minimizando ou desvalorizando as contribuições de outras regiões do mundo. Você já reparou como, quando a gente fala de história, a primeira imagem que vem à cabeça quase sempre tem navios, pracinhas europeias, castelos e reis? Sim, é curioso e preocupante. Parece que a história foi desenhada para caber numa paisagem só, a da Europa. Todo o resto vira nota de rodapé, curiosidade ou folclore. E não foi por acaso. Aquilo que virou passado oficial foi selecionado por quem teve poder para escrever, publicar e ensinar. Os arquivos não são neutros, são escolhas. Exato. Lembro das aulas na escola, longos blocos sobre revoluções, monarquias, iluminismo e das poucas páginas sobre povos que já viviam aqui. Era como se o tempo tivesse começado no momento em que eles chegaram. Essa ideia formatou comportamentos também. Eu cresci achando que civilização tinha um modelo, um jeito certo de falar, de construir e de pensar. E tudo que não encaixava nesse molde parecia desontrinado ou atrasado. A consequência é sutil e profunda. Não é só o que está nos livros, é a sensação de não pertencer, de que algo nosso é menor. Gera vergonha, silêncio e uma pressa para imitar. E essa pressa tem nome: assimilação. Acolher o novo como padrão de progresso. Muitas famílias trocaram nomes, abandonaram rituais, mudaram o modo de vestir e falar para subir socialmente. Mas é importante lembrar que nem tudo que veio de fora foi só opressão. Houve trocas, apropriações, mestiçagens que criaram coisas belas e únicas. O problema é quando uma das partes decide que só o seu jeito é referência. Sim, o que me dói é ver como saberes inteiros foram relegados a práticas menores. A medicina tradicional virou curiosidade, a língua virou dialeto, o modo de organizar a terra virou atraso técnico. E quando o Estado adotou essas lentes, as políticas reforçaram isso. Escolas que não ensinavam nossas histórias, museus que exibiam objetos sem ouvir os povos donos desse objeto, transformaram vida em amostra. Lembra daquele relatório que mostrava como até o currículo escolar trata a história europeia como eixo central? Eu vi similar em estudos locais. Os professores, às vezes, não têm material para contar a história indígena de perto, então reproduzem apenas o que está no livro, e o livro segue o padrão europeu. O livro vira âncora, e quando as fontes oficiais falham, fica espaço para estereótipos. A cultura vira espetáculo para turistas ou temas de festa, mas perde o lugar de saber vivo e cotidiano. Por isso eu gosto de ouvir as pessoas mais velhas da minha família. Elas contam histórias que não estão em nenhum documento. Rotinas, plantas que curavam febre, regras de convivência. É um arquivo que não se encontra nos acervos formais. Esses arquivos orais são urgentes e resistentes. Eles guardam uma outra cartografia do passado, menos linear, mais relacional. E quando a gente escuta, percebe que houve sempre uma organização do mundo, uma técnica, uma ética, mesmo sem o selo científico europeu. A resistência passa por aí, por manter práticas e recontar memórias. Mas a resistência também exige reconhecimento institucional. Não basta preservar da intimidade, é preciso que a escola, o museu e a lei reconheçam esses saberes como centrais. E isso é um processo longo, implica revisar currículos, repensar exposições, convocar coautoria nas pesquisas, também implica reparação simbólica e material, quando for o caso. Às vezes, pensa não é pedir demais, aqueles que nunca tiveram voz, só agora tem que ensinar os que sempre foram ouvidos. É uma inversão de responsabilidade. Exige que o marginalizado eduque o centro. Verdade. E por isso as parcerias precisam ser horizontais. E mais, transformar não é só acrescentar capítulos em livros, é mudar a lente pela qual se olha, trocar a escala de valor sem apagar nada. E mudar essa lente dá trabalho. É desconstruir privilégios inconscientes, aceitar que parte da formação individual e coletiva foi baseada em hierarquias. Dá medo, porque implica perder uma sensação de superioridade ou até mesmo de segurança. Mas também abre possibilidade. Imagine um mapa escrito por muitas mãos, com vários centros ligados entre si. Não precisa haver um único ponto luminoso. A pluralidade não é o caos, é riqueza de critérios. Concordo. E quando eu vejo comunidades reativando línguas, escolas que ensinam a história local, museus curados, sinto que o passado está sendo colocado em diálogo, não apagado, mas reponderado. O passado, então, deixa de ser monólogo para virar conversação. Ainda há ruídos, choques, disputas, mas há também recriação. É uma temporalidade viva, que se move conforme as pessoas que trazem as memórias. Acho que a pergunta que fica é: o que faremos com as feridas trazidas pelo passado?
Vamos continuar a costurá-las do mesmo jeito, com pedaços que não se encaixam, ou começaremos a aprender novos pontos de costura? E mais, podemos aprender a olhar sem exigir que tudo se pareça com o que já conhecemos. Podemos aceitar que outros modos de nomear o mundo são completos por si, não faltas a serem preenchidas. Talvez o trabalho não seja resgatar um passado perfeito, mas reconhecer sua presença integral na formação do presente. Ouvir para transformar. E quem sabe, se tornarmos isso um hábito, o futuro já nasce menos atravessado por uma única lente. Se escutar começar, então o passado nos chama, não para que o repitamos, mas para que o entendemos, e a partir dele escolhemos outras lentes. Então vamos aceitar o chamado, não para julgar sem ouvir, mas para aprender a ver de novo. E se a nova visão for mais bonita? Não porque apague a dor, mas porque nos permita ver a dor e a beleza juntas, com justiça. E se não for bonita, pelo menos será verdadeira. Afinal, o passado que carregamos não é só história, é convite. Quando a gente fala de cultura, muitas vezes já vem junto um mapa pronto na cabeça. O que é culto, o que é moderno e o que é sério. Esse mapa costumava ter um ponto luminoso no meio, na Europa. E tudo o mais acabou sendo medido a partir dali. O problema não é só acadêmico. Essa lente política e estética, o eurocentrismo, o etnocentrismo, se infiltra nas coisas mais simples do nosso dia a dia, nas decisões pequenas que repetimos até mesmo sem pensar. O interessante é que, ao mesmo tempo, existem milhares de práticas, cosmovisões e saberes que fogem dessa lente que, mesmo quando invisibilizados, moldam quem somos, como sentimos e até mesmo como vivemos. Vou tentar mostrar isso de forma direta com exemplos de perguntas que façam a gente olhar diferente. Primeiro, o que significa fugir da lente etnocêntrica? Não é uma posição radical ou performática. É simplesmente praticar os valores de vida que não tornam o modelo europeu como padrão universal. São modos de ver o tempo como um ciclo em vez de linha reta, maneiras de aprumar o conhecimento pela experiência do corpo, pela oralidade, pela relação com a terra. Estéticas que vêm da utilidade do sentido comunitário, não só do mercado. Essas diferenças não são exóticas, são critérios de verdade, de valor e de cuidado que funcionam por si. Agora, exemplos práticos. Coisas que talvez você já usa, come ou escuta sem perceber a origem ou a importância cultural. A comida de casa. Muitos pratos populares nasceram de saberes das comunidades indígenas, africanas e rurais. Por exemplo, as técnicas de conservação, combinações de sabores, uso medicinal de ervas. Quando alguém diz que isso não é sofisticado, está aplicando um critério estético que não vale mais do que o outro, só que tem poder. Manejo da terra e agricultura. Técnicas locais de plantio consorciado, rodízio e conservação do solo são ciência prática acumulada. Elas sustentaram populações por séculos sem precisar testes em laboratório. Seu conhecimento empírico com lógica própria. Linguagem e modos de falar. Expressões, provérbios, gírias e formas de chamar as coisas carregam cosmovisões inteiras. Quando uma língua desaparece, não só perdemos palavras, perdemos maneiras específicas de nomear o mundo. Saúde e cura. Remédios tradicionais, banhos, plantas medicinais e práticas de cuidado comunitário não são superstição vazia. Muitas vezes são protocolos de atenção à saúde adaptados a ecossistemas e condições sociais locais. Ritmos de trabalho e tempo. Comunidades que trabalham segundo os ciclos naturais criam relações com o tempo diferentes da lógica industrial, que sempre precisa acelerar. Isso altera a saúde, a atenção e a própria produção cultural. Estética cotidiana. Tecidos, padrões, penteados, arquitetura simples e funcional. Tudo isso dita identidade e bem-estar. Quando institucionalidades classificam essas coisas como folclore, desqualificam saberes vivos. E agora vem a pergunta: por que pouca gente percebe? Porque a lente etnocêntrica funciona como um óculos. Você usa tanto que esquece que está usando. O currículo escolar, a mídia, os padrões de consumo e até muitos programas públicos reforçam diariamente um único padrão de valor. Mas aqui é a boa notícia. Essas culturas que fogem do padrão têm sido fontes constantes de resistência e renovação. Elas se manifestam em movimentos que reativam línguas, em escolas comunitárias que ensinam saberes locais, em projetos de curadoria onde a comunidade volta a dizer como seus objetos devem ser mostrados, e em chefes que trazem receitas ancestrais para o prato contemporâneo sem apropriação. Essas práticas não são nostalgia, são invenção e atualização permanente. E se você quiser começar a enxergar e colaborar com essa riqueza, aqui vão alguns passos simples e práticos. Ouça primeiro. Passe mais tempo escutando histórias orais das pessoas mais velhas da sua família ou comunidade. Anote, grave com permissão e compartilhe com cuidado. Questione materiais oficiais. Quando um livro, museu ou exposição tratar uma prática local como folclore, pergunte: por quê? Quem fez essa escolha?
Quem está sendo ouvido? Valorize saberes práticos. Participe de uma oficina de plantio tradicional, de uma aula de culinária local ou de um mutirão de construção comunitária. Aprender com a mão é aprender outra lógica. Apoie iniciativas locais. Projetos pedagógicos, artistas, coletivos culturais, centros de documentação. Repense consumo e estética. Quando escolher produtos, prefira quem trabalha com saberes locais de forma justa. Não exotifique, pague o preço justo e respeite a autoria. Há também cuidados éticos. Não romantize, não transforme sofrimento em espetáculo. Sempre peça autorização para registrar práticas e ofereça contrapartida justa. E evite a modinha de resgatar culturas sem convidar aqueles que as vivem para ser autores do resgate. E para fechar, pense no mapa que você carrega. Ele foi desenhado por interesses, por escolhas e por privilégios históricos. Mudar de lente não é apagar esse mapa, é acrescentar mapas. Quando você passa a olhar por outras lentes, começa a perceber detalhes que antes pareciam invisíveis, como um costume que sustenta uma comunidade ou uma palavra que guarda saberes. Percebe que o que foi chamado menor muitas vezes é o que mantém a vida. A pergunta que fica é simples e poderosa: qual lente você usa agora? E quais lentes você aceita carregar para o futuro? Se a resposta for eu quero ver diferente, então comece pequeno, escute, aprenda com respeito e compartilhe o que aprendeu com honestidade. Isso já muda o mundo à volta. Assim, ao mostrar a Europa como modelo de civilização, o eurocentrismo impactou profundamente as relações socioculturais. Nos tempos modernos, as consequências dessa visão se tornam cada vez mais evidentes, principalmente quando se trata de racismo, preconceito e exploração de culturas no mundo todo. No entanto, hoje em dia muitos pesquisadores tentam reverter a situação e trazer a importância da diversidade cultural. Assim, com o processo de globalização, diversas histórias que foram ignoradas durante muito tempo começam a adquirir importância no cenário cultural. E mesmo que o eurocentrismo tenha passado por diversos momentos da história, é possível encontrar suas raízes até os dias atuais. Desse modo, podemos pensar na Europa atualmente e em sua influência sobre os diversos países do mundo. Por trás disso, existe ainda uma idealização introduzida na cabeça das pessoas de que tudo que vem da Europa é melhor, seja a literatura, a música, a dança, aspectos culturais, políticos, econômicos e até mesmo estilo de vida. O eurocentrismo se manifesta de várias maneiras nos dias atuais, e alguns exemplos são na história e no conhecimento com o ensino de história. Mesmo em países como o Brasil, ainda tende a focar na história europeia, negligenciando outros conhecimentos e as contribuições de outras culturas. Na mídia e nas redes sociais, onde padrões de beleza eurocêntricos são impostos por filtros de beleza que promovem uma estética específica que não reflete a diversidade cultural das pessoas. Na ciência, em que há uma tendência mundial em valorizar a produção científica de origem europeia. Algumas das consequências mais comuns e conhecidas geradas pelo eurocentrismo são o apagamento de saberes, contribuições de outras civilizações para o desenvolvimento do conhecimento são ignoradas, os padrões de beleza e os ideais ocidentais são impostos, mostrando uma forma de racismo velado. O racismo e a discriminação, em que críticos definem o eurocentrismo como uma forma de racismo velado. Além do impacto nas comunidades, onde a visão leva à exclusão, discriminação e marginalização de pessoas de culturas não ocidentais, tanto no passado colonial quanto nas sociedades atuais.